Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 20 em diante. Capítulo 1, versículo 20 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quantos acharam? Diz amém. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 20, é a carta que nós vamos ler hoje. Glória a Deus. Diz assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Diga comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Assente-se, desocupe as tuas mãos e pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir com glória a Deus. Queridos, a carta de Paulo aos Colossenses é fruto da sua ação missionária. Aqui o apóstolo Paulo, no momento em que escreve esta carta, o apóstolo Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma, onde ele havia permanecido preso por 2 anos. Foi dentro desta prisão o apóstolo Paulo escreveu as 4 cartas que nós conhecemos como cartas da prisão. Escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta aos Filipenses, a carta pessoal a Filemon e também a carta aos Colossenses. Se torna uma necessidade a escrita do apóstolo Paulo aos Colossenses, pois os mesmos que haviam recebido o evangelho lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, agora estavam abandonando o evangelho. Agora estavam, meus irmãos, se afastando do evangelho da cruz e abraçando ao evangelho da facilidade, o evangelho dos falsos mestres que estavam sendo levantados na igreja de Colossenses. Se os irmãos lembram bem, quando apregoamos sobre a igreja de Éfeso, pois a igreja de Éfeso cresceu, que se espalhou por todas as províncias, não só Éfeso, mas Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Todas essas regiões faziam parte de Éfeso. Eles também receberam o evangelho pregado através de Paulo lá na capital da Ásia Menor, isso é Éfeso,
onde se espalhou o evangelho por todas essas províncias que acabei de citar para vocês. Só que agora, depois do apóstolo Paulo permanecer em Éfeso 3 anos, ele sobe para Jerusalém, onde ele é preso, e 2 anos, ou seja, demorou-se 5 anos para que os irmãos de Colossos abandonassem o evangelho, para que os irmãos de Colossos abraçassem o evangelho da facilidade. Os falsos mestres chamados gnósticos estavam sendo levantados na igreja de Colossenses, e eles diziam coisas como: Jesus, Deus, não criou o mundo. Eles diziam coisas como: Jesus não foi Deus, e ele não morreu na cruz para salvar homem nenhum. Ele foi apenas um homem comum na sociedade. Isso era a narrativa dos falsos mestres chamados gnósticos. Então é no meio dessa corrupção da verdade, no meio dessa disseminação de mentiras dos falsos mestres que estavam sendo levantados na igreja de Colossenses, é no meio destes que Paulo vai agora escrever esta carta, advertindo a igreja de Colossenses sobre o evangelho da reconciliação, advertindo a eles para que eles venham se arrepender e venham se reconciliar com Cristo. E é aqui que eu descrevo vários problemas que havia em Colossenses, que estes irmãos de Colossos precisavam abandonar. O paganismo, a astrologia, a doutrina dos homens, os cultos aos anjos, as divisões, ou seja, os partidos dentro da igreja havia crescido. A discriminação e o maior problema, os gnósticos. É aqui que o apóstolo Paulo relata para eles que abandonem essas falsas práticas do evangelho falsificado e reconciliem com Jesus Cristo, a qual é o autor da reconciliação com o homem. O apóstolo Paulo escreve o texto em questão que nós lemos, descrevendo a importância da reconciliação, como se dizendo: Colossos, vocês devem reconciliação com Deus. E é aqui que eu quero partilhar com vocês 4 pontos dentro do texto que nós lemos. Em primeiro lugar, a fonte da reconciliação. Diz o texto e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz. A fonte da reconciliação é Deus. Deus é o reconciliador da humanidade. Aqui há 3 subtópicos aqui. Primeiro, a necessidade. Qual é a necessidade da reconciliação? É que o homem estava afastado de Deus. É que o homem criou uma distância entre ele e Deus. É que o homem foi propenso e está até hoje ao pecado, aos erros, às falhas. O homem está cada vez mais longe de Deus. Então há uma grande necessidade de uma grande reconciliação entre homem e o próprio Deus. Qual é a origem? A origem da reconciliação. A origem está em Deus. O homem sendo
tendo a necessidade, porque é falho, porque é miserável, porque é cheio de pecados. O homem tinha necessidade porque ele estava cego, coração endurecido, estava longe, não poderia mais ouvir a voz de Deus. Essa é a necessidade. E Deus, Ele é o autor da reconciliação. Se o homem que pecou contra Deus, se o homem que virou as costas contra Deus, se o homem que rejeitou a perfeição no Éden, se o homem que rejeitou a presença de Deus todas as tardes, se o homem que rejeita a voz de Deus, então é o homem que tem que procurar Deus. Mas não é isso que aconteceu, porque o homem estava cego, porque o homem estava com o coração endurecido, porque o homem estava longe. Então Deus desceu na terra e reconciliou com o homem através de Jesus Cristo, através do teu sangue na cruz do Calvário. Afastados do caminho do Senhor, mas Deus preocupado com o homem, cegos, endurecidos, com o coração endurecidos, mas Deus estava preocupado com o homem. Deus reconciliou com o homem. Qual é a fonte dessa reconciliação? A fonte da reconciliação, diz o texto, que é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue, é a fonte da reconciliação. O homem tem a necessidade de ser reconciliado. Deus é a origem da reconciliação. O instrumento é o sangue de Cristo, que nos comprou, que nos lavou para sermos totalmente do Senhor Jesus. Segundo tópico, as evidências da reconciliação. Quais as evidências da reconciliação? O texto, no versículo 23, descreve as evidências da reconciliação. Quando o homem sente a necessidade, quando demonstra e sabe que parte de Deus é a reconciliação, e que ele é alcançado pela morte de Cristo, pelo sangue vertido no Calvário, ele agora demonstra as evidências que ele foi reconciliado com Deus. Ele agora demonstra evidências de que ele está agora mais próximo de Deus, que ouve a sua voz. O versículo 23 descreve: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Quais as evidências da reconciliação aqui? Primeiro, aquele que foi alcançado pela reconciliação, ele demonstra uma firmeza de fé. Ele não é abalado, ele não é solapado pelos ventos. As tempestades não tiram aonde a firmeza dele está, que é na fé. Ele é firme na fé, não tem calúnia, não tem perseguição, não tem nada que abale uma pessoa que foi reconciliada com Cristo. Ela está firme na fé, e nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja. O segundo subtópico da evidência da reconciliação é
a constância, pois o texto diz também permanecerdes, é constância. Aquele que está firme na fé, ele vai se manter firme na fé, ele está perseverante, ele está firme, ele é como os montes de Sião, ele não se abala, mas ele prevalece. Glória a Jesus, ele está firme ali. A terceira evidência da reconciliação é a esperança do Evangelho. A qual tendes a esperança do Evangelho? Aquele que foi alcançado por Deus através do Evangelho, o apóstolo Paulo fala para os colossenses, ele tem esperança de ser transformado, de ser mudado, de ser restaurado, de ser totalmente alcançado por Deus. E se tiver que ter um sobrenatural, o Evangelho não tem problema com isso, ele opera também o sobrenatural através de Jesus Cristo. A quarta evidência, o quarto subtópico da evidência da reconciliação é o privilégio de nós sermos ministros de Cristo. Diz o apóstolo Paulo que estou feito ministro. É eu e você, é nós pecadores, falhos, é nós que erramos constantemente, que falhamos com Deus constantemente. Fomos nós mesmos que fomos escolhidos por Deus para ser ministros dele. Eram os anjos que queriam essa parte, mas Deus nos escolheu para sermos ministros do Evangelho, para ser propagadores do Evangelho. Me lembro agora de Charles Spurgeon, que no seu livro retrata que ele estava dando aula na escola e alguns dos seus alunos estavam ali, alguns dos seus alunos do curso teológico pastorais, e ele disse assim, ó: se a rainha da Inglaterra ligar para vocês, oferecendo uma oportunidade para vocês serem embaixadores dela, ele disse assim, ó: não se rebaixem de posição, porque vocês já são embaixadores de Cristo. Aleluia. Isso aqui é o privilégio de sermos ministros de Cristo. É um privilégio propagar a palavra de Deus. É um privilégio falar da cruz de Cristo. É um privilégio falar que Cristo, Ele restaura, Ele muda, Ele transforma, e Ele salva, Ele batiza. É um privilégio falar das proezas do Evangelho, aquilo que o Evangelho faz e traz na vida dos homens. Terceiro lugar, quais as bênçãos da reconciliação? Já sabemos a fonte da reconciliação, já sabemos as evidências da reconciliação. Terceiro lugar, quais as bênçãos da reconciliação? O versículo 20, 22 e 23, né? Aqui está o resumo de tudo, né? As bênçãos da reconciliação está no passado, no presente e no futuro. No passado, no versículo 20, através do sangue de Cristo.
No passado fomos reconciliados com Deus por meio do sangue vertido de Cristo. Isso foi a causa da nossa aproximação. Isso foi a causa de nós podermos alcançar perdão e graça para a salvação. O sangue de Cristo no passado é uma bênção da reconciliação para todos nós. Diz o texto lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem remissão de pecados, nenhum ser humano pode alcançar salvação. Nenhum ser humano pode ser salvo sem o perdão de Cristo. Mas no passado, derramado sangue inocente, hoje somos a comunidade dos perdoados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No presente, a bênção da reconciliação, no versículo 22, retrata, meus irmãos, que assim, no corpo da sua carne, né? Primeiro o versículo 21 tem uma vírgula. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. No passado fomos comprados, no presente para nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas como que isso? Como que é isso, pastor? Somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis, como santo, irrepreensível e inculpável. Mas o versículo 22 diz: no corpo da sua carne, aonde lá estava o nosso pecado. Diz o profeta Isaías que ele levou consigo todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. É pela morte que nós hoje somos santos. É pela morte de Cristo que nós nos apresentamos hoje irrepreensíveis. É pela morte de Cristo que nós somos inculpáveis.